Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 17. Aleluias, Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluias. Evangelho de João, capítulo de número 17. Eu quero ler com você a partir do verso de número 13. Capítulo 17, verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: agora vou para junto de ti, e isso digo, enquanto estou no mundo, para que também em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo para que os guardes, mas para que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste como também amaste a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja também. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Aleluia. Irmãos, esta é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Quando Jesus faz uma oração como sumo sacerdote, abençoando os seus discípulos, esta é a mais longa oração de Jesus registrada na Bíblia. Essa foi a oração que ele se permitiu ouvir, a mais longa que ele se permitiu ouvir e deixar escrever. Jesus estava aqui encerrando o seu ministério terreno e estava iniciando o ministério dos apóstolos. Estava iniciando o ministério apostolar na vida dos seus discípulos. E como é interessante dizer que em momentos estratégicos, Jesus, ele sempre orava. Você vai encontrar Jesus em todos os momentos decisivos, ele orando. Você vai encontrá-lo buscando a face de Deus em momentos específicos. Aqui Jesus está preparando o caminho para o que viria depois, o que seria depois que ele fosse levado aos céus. Ele está aqui, amado, preparando o coração daqueles que ficaram ou que ficariam, para receberem a palavra de Deus e darem continuidade à obra do Espírito Santo. Então, em sua oração, na sua oração sacerdotal, que é a oração da unidade da igreja, Jesus enfatiza desde o começo, desde que ele inicia a orar, o que entra em destaque nesta oração, o que toma o espaço maior nesta oração, é a unidade
do povo de Deus. É a unidade da igreja. Jesus, ele está falando sobre vida eterna, ele está falando sobre poder, sobre glória, ele está falando sobre uma série de coisas, de santidade. Mas o ponto principal da oração de Jesus aqui nesse capítulo 17 é pela unidade do povo de Deus, é pela unidade da igreja, é para que a igreja tenha uma coesão, que a igreja seja coesa, que a igreja esteja nela mesma, unida, entrelaçada pelo amor do Pai. Para que isso, o amor de Deus, se aperfeiçoe em nós. Para que o ministério de Jesus seja gerado nas nossas vidas. Quando Jesus veio ao mundo como homem, a missão de Jesus foi resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Mas não somente isso. Jesus veio com uma missão de gerar em mim e em você a própria personalidade de Cristo. Jesus veio personificar a sua igreja. Jesus veio para fazer com que eu tenha o caráter de Jesus, para que eu tenha o amor de Jesus, para que eu tenha a entrega de Jesus, para que eu fale como Jesus falou, para que eu ande como Jesus andou, para que eu pense como Jesus pensou. Esse é o ministério de Jesus, quando ele veio à terra. E agora que ele está para subir ao Pai, ele começa a orar para que ele seja gerado em nós. Então o trabalho ministerial de Jesus agora, que você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, é que você abra o teu coração para que Jesus seja gerado em você. Então, se você caminhar pelo caminho do Senhor, e você não souber o que você tem que fazer, como que você tem que se conduzir, a mensagem do Senhor nesta manhã para mim e para você é que você se pareça com Jesus. Ai, pastor, mas Jesus é Deus, e aí fica difícil. Não, não fica. É justamente por ele ser Deus que a coisa fica fácil para nós. Porque não sou eu que estou gerando Jesus em mim, é o próprio Jesus que está gerando Jesus em mim. Você entende isso, amém? Não importa, amado, se eu vier aqui e fizer uma pregação teológica, apostólica, profética, e você não guardar nada do que eu te falar, se Jesus não tiver gerado em você, se Jesus não estiver, se você não tiver personificado em você o caráter de Jesus, a personalidade de Jesus, não vai valer de nada. Eu posso aqui, amado, plantar bananeiras aqui em cima. Eu posso, amado, dar cambalhotas aqui em cima. Se você não tiver a identidade de Jesus sendo gerada na sua vida, se você não andar como Jesus andou, se você não se portar como Jesus se portou, se você, amado, não começar a buscar o Espírito Santo como Jesus buscava o Espírito Santo, é necessário que a igreja comece a buscar o Espírito Santo de Deus. É necessário que a igreja comece a buscar essa identidade de Cristo para ser gerada em mim. Eu não tenho que me importar com o meu irmão, não importa se ele faz, se ele não faz, eu vou amá-lo como Jesus o amou, mas o meu irmão não vai ser o meu referencial. Você entende isso? Amém? A minha irmã não vai ser o meu referencial de caráter, personalidade, postura e unção. Quem vai ser o meu referencial é Jesus, que vai ser o meu referencial. E aí eu vou me esforçar no meu dia a dia para eu ser igual a Jesus em todas as circunstâncias, em todas as situações. Eu quero ser igual a Jesus. Aí você diz, é muita pretensão? Não. Na verdade, esse é o resultado que Jesus espera em mim e em você. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes você ora por tantas coisas? Quantas vezes você ora pedindo casa, carro, comida e roupa lavada? Mas você se esquece de pedir para ter a personalidade de Jesus.
para ter a mansidão de Jesus, para ter a amabilidade de Jesus, para ser afetivo, amoroso, não rancoroso, livre de todo o rancor, de toda a mágoa. Tem gente, amado, que se enche de mágoa, de rancor. O irmão faz alguma coisa, já lança no coração aquela mágoa, prende o irmão no coração e engole a chave, que é para o irmão não ser liberto. Aqui não tem, irmão, mas lá em Limeira tem um monte. Mas aqui em Atlanta não tem. Tranca o irmão no coração e engole a chave. E Jesus está orando justamente para isso não acontecer. Para que eu não cultive mágoa do meu irmão. Para que eu não cultive o rancor do meu irmão. Irmão, você quer conhecer alguém? É só você andar com ele. Você quer se decepcionar com alguém? Como 1 quilo de sal com ele. Você entende isso, amém? Porque nós, os homens, somos decepcionantes. Pessoas são decepcionantes, querido. Todo relacionamento tem decepções. Todo e qualquer relacionamento, nós vamos ter problemas. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos em construção. Alguns estão uma obra um pouquinho mais avançada, outros voltam atrás depois, derruba a parede que já estava construída, mancha a pintura que já estava bonita. E Jesus está dizendo: Pai, eu oro. E Jesus aqui, amado, ele ora com uma firmeza, desde o versículo 1 até o último versículo. Jesus está orando com uma firmeza, colocando diante do Pai uma prioridade. Que eles sejam um, como eu sou um contigo, Senhor. Mas posso te dizer um negócio? Se o Espírito Santo não estiver no meio de qualquer relacionamento, seja ele entre marido e mulher, seja entre amigos, seja entre pastor e ovelha, seja entre ovelha e pastor, seja qual for o seu grau de relacionamento, se o Espírito Santo não estiver no meio, todo e qualquer relacionamento se torna insuportável. Seja de marido para com mulher, seja de pai para filho, seja de irmão para com irmão, seja da igreja para com a igreja mesmo, e seja de amigos para com amigos. Se alguém nesse relacionamento parar de buscar a presença do Espírito Santo, fica insuportável. Nesses últimos dias, Satanás tem nos atacado. Eu não sei se você tem percebido, igreja, mas Satanás tem nos atacado nesses últimos dias. Como que Satanás tem nos atacado? Tentando quebrar a aliança que existe entre nós. Tentando, amado, nos afastar um dos outros. Tentando nos ver melhor ou pior do que o outro. Tentando nos fazer, amado, nos afastar um dos outros. E aí, amado, começa uma frustração. E esta frustração, ela começa a ser transformada em acusação contra o irmão. E nós não somos inimigos, nós somos irmãos. Nós somos amigos em Cristo Jesus. Irmãos em Cristo Jesus. As pessoas muitas vezes, o diabo é tão sujo, que as pessoas muitas vezes elas saem da igreja e ela fica com raiva do pastor. E se você perguntar, mas ele fez alguma coisa para você? Ele diz, não fez. Nada, mas estou com raiva. Você entende isso, amém? Esses dias eu vi um negócio engraçado, né? Uma irmã aqui da igreja colocou para se divertir. Diz assim, me pergunta que tipo de gente me irrita. Gente me irrita. Eu dei muita risada. Mas foi uma brincadeira que a irmã fez. Mas deixa eu te dizer uma coisa, igreja, porque isso é muito sério. Nós somos um edifício
que estamos sendo construídos em Deus. Amém? Nós somos um edifício que estamos sendo construído em Deus. Você, meu irmão, é importante para mim. Eu sou importante para você. O irmão que está aí do teu lado é importante para você, querido. Porque numa obra, quando ela está sendo feita, cada tijolo é especial. Porque é na unidade dos tijolos que a construção se faz. Uma construção não se faz com um tijolo só. Você entende isso, amém? É por isso que Satanás entende isto. E quer me afastar de você e quer afastar você de mim. Quer afastar você do irmão que está do seu lado. Quer fazer você pegar as tuas frustrações. Porque, amados, deixa eu te dizer um negócio, talvez você nem vai gostar de ouvir. Mas as tuas frustrações, o teu problema não é comigo, é com Deus. As tuas frustrações, o teu problema não é com a igreja, é com Deus. Por isso que Jesus ora, para que você dê a oportunidade dele gerar em você o caráter dele. Quantas vezes as pessoas começam a ficar desanimadas com a igreja? Quantas vezes as pessoas começam a ficar desanimadas com o irmão? É típico da pessoa que ainda não tem Jesus gerado dentro dela, não se conformar em ter relacionamentos longos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Tem gente que não consegue ter relacionamentos duradouros, seja afetivo e amoroso, seja relacionamentos com os irmãos dentro da igreja, seja relacionamentos com a amizade. Tem pessoas, amado, que, você já viu, aqui não tem de novo, né? Mas eu não sei se você já viu, irmãos que começam a fazer uma amizade, e ele fica tão pegajoso e tão pegajosa, não quer sair da casa do irmão, e liga de dia, e liga de noite, e faz não sei o que, tarará, tarará. Normalmente essas amizades têm dias contados. Sabe por quê? Porque essa pessoa ela se satura daquele relacionamento muito fácil. E essa pessoa está desesperada. E sabe por que elas entram nesses relacionamentos desesperados? É porque ela acabou de sair de um que ela acabou de romper. Aí ela tenta preencher. Mas dura pouco, porque ela não tem a personalidade de Cristo. Ela não tem o caráter de Cristo formado nela. Ela não tem o potencial da unidade. Porque a unidade, amados, é eu suportar a fraqueza do meu irmão. Porque a unidade é eu amar o meu irmão, mesmo quando ele entra aqui na igreja e não me dá paz do Senhor, porque ele está aborrecido. E aí eu vou entender, o meu irmão está aborrecido, ele não está bem hoje. Eu vou orar por ele. Mas aí o irmão entra aborrecido, não dá a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor para quem? Bom dia para quem? O irmão passa com cara de ferreiro, como diz meu pai. E senta lá no banco. Aí o irmão magoa e diz, não deu paz do Senhor para mim também, não volto mais nessa igreja, a culpa é do pastor. Posso te dizer um negócio? Um desses dias eu estava dando atendimento para uma pessoa, e a pessoa diz, a culpa é não sei o que, não sei o que. Eu falei, irmã, já falei, uma irmã. Eu falei, irmã, a culpa é do bode. Ela disse, ela ficou assim, falou assim, como assim do bode? Eu falei, a culpa é do bode. Diz teu irmão assim, irmão, a culpa não é do pastor não, é do bode. Fala pro teu irmão aí, para descontrair um pouco, você está me olhando já com cara de limeirense, eu fico com medo quando você fica com cara de limeirense. Diz assim, irmão, a culpa não é do pastor, é do bode. Levítico capítulo 16, irmãos. Em Levítico capítulo de número 16, Deus dá uma estratégia para Moisés. Deus dá uma estratégia para Moisés. E Deus diz assim, pega um bode e pega um carneiro. O carneiro vai representar o sacrifício vicário de Jesus. Mas o bode vai ser o emissário, o bode emissário. Você joga ele, solta ele no deserto. Todo aquele que tiver uma bronca contra Deus, vai vir e coloca a mão na cabeça do bode, transfere toda a raiva para o bode e aí joga ele no deserto. Sabe por que isso, irmãos?
Porque as pessoas têm dificuldade de assumirem suas culpas. As pessoas têm dificuldade de assumirem que os relacionamentos não vão bem por causa delas mesmas. Então elas não assumem que a quebra da aliança foi por causa de mim. Eu que quebrei a aliança. Não. Ela diz, a culpa foi do fulano, do sucrano, do beltrano. A igreja não me ama, a igreja não me quer. E isso não é verdade. O Senhor diz, cria um bode para eles. Cria um bode escapatório, né? Cria um bode para eles transferirem a culpa de suas frustrações. Quando você muitas vezes não está com vontade de vir à igreja, e aí você começa a buscar problemas na igreja. Aí você começa a buscar minuciosamente problemas no pastor. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa nem procurar minuciosamente, tá? Você vai encontrar defeito em mim mais do que eu gostaria. Mas olha para Cristo. O modelo é Ele. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Começa a buscar o Espírito de Deus. Começa a buscar a unção de Deus. Não deixa Satanás entrar nos relacionamentos. Jesus está orando, Pai, pela unidade da igreja. Para que eles sejam um. Para que eles orem uns pelos outros. Para que eles intercedam uns pelos outros. Se eu te perguntasse aqui nesta manhã, quanto tempo você gasta da sua vida orando pelos seus irmãos? Quanto tempo você gasta da sua vida naquele momento de oração, onde você está sentindo aquela unção, ao invés de você dar um jeitinho de encaixar aquele pedido do carro novo, você encaixar a vida do teu irmão, você entende isso? Porque tem crente que é esperto que nem Jacó. Começa a sentir a unção de dizer, é o momento. Deus, o Senhor sabe o teu pobre servo. Deus diz, sei, vem Jacó. Vem com a tua jacosice. A Bíblia diz que Deus mudou a história de Jó quando este orava pelos seus amigos. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Você entende isso? Amém? Nós precisamos estar unidos em oração. Você precisa se preocupar com essa pessoa que está aí do seu lado. Você precisa se preocupar com ele, com ela. Mas presta atenção, não se coloca no lugar da vítima e diz, ainda bem que o pastor falou isso, quero só ver quem vai me ligar. Estou dizendo que você tem que ser o primeiro a fazer isso. Não espere que o outro faça para você, vai lá e faz você. Ama ele como Jesus o amaria. Nessa situação, o que Jesus faria? Vamos orar um pelos outros. Billy Graham escreveu um livro, e no seu livro ele diz assim, ele conta uma história. Que havia um grupo de missionários que estavam viajando, e de repente eles resolveram dormir numa encosta de uma montanha. E eles estavam levando um dinheiro que a igreja tinha levantado uma oferta para missões. E aí eles resolveram dormir ali na encosta daquela montanha. E eles começaram a orar porque eles estavam com muito medo. E eles oraram e dormiram. Passado um tempo, a igreja tinha um hospital missionário e um homem foi internado às pressas. Havia sido baleado e foi internado às pressas. E quando ele estava internado, um dos enfermeiros que era missionário, que era o mesmo que estava naquela viagem, chegou para fazer curativo nele e ele falou assim, uau, eu conheço você, cara, você é poderoso. E ele falou assim, por quê? Ele disse assim, eu não sei se você vai se lembrar, mas tal dia, assim, eu vi você saindo, carregando um malote de dinheiro da missão, e eu te segui para te assaltar. E eu disse, eu vou esperar a hora que eles pararem, eu assalto eles. E aí, quando eu me preparei para te assaltar, que eu fui, cara, você estava com 27 soldados armados enquanto você dormia, guardando você. Você não é fraco não, rapaz. Quase que eu me dei mal. Se eu não tivesse visto os soldados, eu teria morrido. Você me perdoa? Que agora eu sou crente. E aí o cara falou assim, não, te perdoo. E aí quando foi um dia, passou uns dias, esse missionário foi pregar numa igreja.
e contou esse testemunho que eu estou contando para você. E ele disse assim, e eu não entendi nada que aquele homem falou, mas Deus me guardou. Aí os irmãozinhos da igreja começaram a dar risada enquanto ele estava pregando. E começaram a rir, glorificar a Deus e rir. Ele parou a pregação e falou, por que vocês estão rindo? Ele falou assim, sabe por quê, irmão? Nesse dia, nós sabíamos que você estava indo na viagem missionária e nós tínhamos contribuído para a missão. E nós sabíamos que você estava levando bastante dinheiro. E nós viemos para a igreja à noite para orar por você e éramos nós 27 que estávamos aqui orando por você. Você entende isso, amém? E eles começaram a glorificar a Deus e assim, era exatamente 27 irmãos que estavam aqui à noite orando por vocês pela viagem missionária. O quanto vale, irmãos, a intercessão de um irmão por outro. O quanto vale, amado, você olhar para o problema do irmão e não criticá-lo, mas antes ajudá-lo em oração, amá-lo. E dizer, você é um comigo, eu sou um com você, você é meu irmão, você é minha irmã, o que você está sofrendo me afeta. Você entende isso, amém? O que você está passando me afeta, porque eu amo você em Cristo Jesus, eu sinto as tuas dores, eu sinto as tuas misérias, mas nos dias de hoje, amado, está um individualismo absurdo. O irmão passa de carro do ano pelo irmão que está de bicicleta e vira a cara para o outro lado para ele não conhecer. Você entende isso, amém? Um individualismo absurdo. Os irmãos morando em mansões, o outro não tem dinheiro nem para pagar o aluguel. Se vira, peão, dá seus pulos. Nós temos que sentir a dor um do outro, querido. Nós temos que perguntar, quando chegar na igreja, presta atenção, ao invés de você chegar com uma cara de ferreiro, que eu disse para você no início, não é você, mas pode ser, ao invés de você chegar e ir direto para o seu lugar e sentar como uma ação robotizada, saúda o irmão que está do lado, pergunta como ele está, mas não para bisbilhotar, porque você quer se envolver com o que o irmão está passando. Você entende isso, amém? Você quer se envolver com o que ele está passando, você quer chorar com ele, você quer sorrir com ele, você entende isso, amém? O Senhor Jesus diz assim, bem-aventurados é aqueles que choram, porque eles serão consolados. Chorai com os que choram, disse o Senhor Jesus. Ah, mas aquela pessoa é snob, I don't care. Não dou nem a mínima. Não diz que pode? Quero só ver. Tem gente, amado, que senta na janelinha para ver o irmão se arrebentar, só porque o irmão é snob. Ele é snob porque ele ainda não foi tratado. E você também não, porque se você fosse, você iria, assim como Jesus, dizer assim, meu irmão, não é assim. Minha irmã, eu te ofereço ajuda. Eu sou teu irmão em Cristo Jesus. O que você precisa que eu faça para você, que eu faça para você? Você entende isso, amém? É quando o irmão está precisando de você e você não atende nem o telefone, porque você já sabe, problema. Você entende isso, amém? É quando o irmão bate na tua porta e você diz, estou de saída, desculpa, volta amanhã. Você entende isso, amém? Irmãos, nós temos que ser mais irmãos. Nós temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou. O Senhor diz, amados, que se eu, presta atenção com o grau, que é sério isso, o grau de gravidade que é isso. Se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, até a minha oferta Deus não aceita. Está entendendo? Até a minha oferta Deus não aceita. O Senhor diz assim, deixa a tua oferta no altar, porque o Senhor Jesus sabe, se esse caráter não está transformado, se ele levar a oferta ele não traz de volta. Deixa a oferta no altar, vai se consertar com o teu irmão, e aí você volta e consagra o que você deixou no altar. Por quê? Mas isso não fala só de dinheiro, não. Isso é oferta de altar, tá, querido? Tudo que você vai oferecer para Deus. O teu louvor, a tua oração, a tua adoração. Se você não estiver bem com algum irmão aqui, querido, ela não sobe. A tua oração não sobe, não adianta orar. Vai estar no altar. No dia que você consertar, ela sobe. Você entende isso também? A tua adoração, e você vai dizer, não estou entendendo.
profeta Ageu, capítulo 1, diz assim, o povo chega para o profeta e diz assim, eu não estou entendendo, nós somos dizimistas, nós somos ofertantes, contudo Deus não nos abençoa, tudo que a gente ganha é como se colocasse num saco furado, entra por um lado, sai pelo outro, mas Deus não disse na sua palavra. O profeta Ageu diz, eu vou orar ao Senhor e perguntar o que está acontecendo. E Deus revela para o profeta. Lê depois na sua casa, profeta Ageu, capítulo 1. Deus diz, olha, vocês estão vivendo bem e individualmente. Esse é o problema. Vocês estão individualizando as suas vidas. Vocês estão vivendo bem, vocês estão vivendo em casas achopanadas, né, como diz a Bíblia, em casas enfeitadas, enquanto a casa do Senhor está em ruínas, enquanto o irmão está passando necessidade. Vai fazer estas coisas, aí você vem reivindicar o que você deixou no altar, e você vai ver que eu te abençoarei novamente. Você entende isso, amém? Irmãos, pastor, mas sabe o que é? É melhor eu viver isolado que eu não me aborreço. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque ninguém foi criado para viver isolado. Se você não se relacionar com o pessoal da igreja, Jesus disse, Pai, ele vai se relacionar com o mundo. Senhor, mas eu não peço que os tire do mundo. Eu não os peço que os tire do mundo. Mas eu peço que os livre do mal, porque eles precisam enfrentar o mundo. Queridos, a realidade do mundo ela é dura, realmente. A realidade dos relacionamentos, elas não são fáceis. Você entende isso, amém? Não são fáceis os relacionamentos. Nenhum relacionamento é fácil. Principalmente o mundo que nos cerca tão de perto. Mas o Senhor está dizendo, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Com um agravante no verso 14, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Você tem que aprender a conviver com isso, igreja. Presta atenção, você tem que aprender a viver com isso. O mundo não gosta de você. Os que estão no mundo não te amam. Eles armam laços para derrubar a tua vida. Eles armam os laços para afastar você da presença de Deus. O mundo não te ama. Jesus diz, o mundo te odeia. E se eles fingem que te amam, é para arrancar de dentro de você aquilo que o Senhor te deu. O que Deus me deu? Verso 13. Eu te dei completa alegria. Na casa do Senhor, a completa alegria, igreja. Preste atenção, como pastor, eu sei o que cada um aqui está passando. Essa semana, não teve... Por que eu estou ministrando isso? Porque Deus me mandou te ministrar isso. Esta semana não teve um dia sequer que eu dormi menos que 3 horas da manhã. Porque o Espírito de Deus me levantou todos esses dias para orar por você. Porque o inferno se levantou para quebrar a aliança entre nós, para colocar aborrecimentos entre nós, entre eu e você, entre você e eu, entre o irmão que está aí do seu lado, entre a irmã que está do seu lado, criando situações e circunstâncias, irmãos, para você pensar que não vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, igreja. Vale a pena eu me relacionar com o meu irmão. Vale a pena eu me relacionar com o outro. Você entende isso, amém? Sabe qual é uma das estratégias do inferno? E quando você menos espera, você está engodado no meio. É quando você começa a falar mal do teu irmão. É quando você quer extravasar a frustração que você está sentindo e você desce a lenha em todo mundo. Ninguém presta para você. E de repente você, por último, se vê sozinho, olha para você e você diz, eu não presto. Ninguém presta, e por último você também chega à conclusão que não presta. Eu quero te dizer que isso é um ataque do inferno. Eu quero que você saiba, igreja,
que se existe um organismo que o inferno está tentando destruir desde que o mundo, é a igreja. Porque quando nós estamos aqui, reunidos, nós somos fortes. Nós somos fortes quando nós estamos juntos. Diga ao irmão que está do seu lado, nós somos fortes quando somos juntos. O Senhor diz assim na sua palavra: é melhor serem dois do que serem um, porque no frio um esquenta o outro. Diga ao fraco, eu sou forte. É melhor ter um companheiro que diga assim: levanta-te e anda, do que não ter ninguém para te dar uma palavra. Você entende isso, amém? O diabo quer isolar você da igreja. Porque Deuteronômio 32 diz assim: um afugenta 1000, mas 2 afugentam 10.000. Cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. Você entende isso, amém? Cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. Quando alguém vier, amado, falar de suas insatisfações, não o escute. Quando alguém vier falar alguma coisa, diga assim: vai edificar? Porque se não vai edificar, nem me conte. O irmão na hora vai ficar com vergonha, mas você está libertando ele. Você entende isso, amém? Vamos treinar? Diga para o teu irmão assim: vai edificar? Se não for edificar, nem me conte. O treinamento foi fraco, vamos de novo. Diz assim para o teu irmão: vai edificar? Porque se não for edificar, nem me conte. Yes! Vamos fazer isso daqui para frente? Amém? Vamos fazer isso daqui para frente? Nossa, deixa eu te contar. Sabe, irmão Joãozinho? Vai edificar? Como ele não veio no culto hoje, ele não vai saber do que se trata. Aí você explica para ele: não, é que o pastor disse assim, quando você fala assim, sabe o irmão fulano? É para a gente dizer assim, vai edificar? Aí sabe o que vem na sequência? Se não for edificar, nem me conte. Pode colocar a culpa em mim, que eu coloco a culpa no bode, tá? Não tem problema. Diz: foi o pastor que falou. E aí eu ponho a mão na cabeça do bode e jogo ele para o deserto. Enxoto ele para o deserto. Você entende isso, amém? Nós somos um, queridos. Nós precisamos aprender a amar o irmão. Nós precisamos aprender a amar essa pessoa que sai do seu lado. Talvez nessa manhã você não saiba o que essa pessoa está passando dentro de casa. Talvez essa pessoa entrou aqui dentro num conflito emocional terrível. Talvez essa pessoa entrou aqui nesta manhã, querido, querendo morrer. Ai, pastor, mas na igreja a gente querendo morrer? Isso aqui é um hospital, querido. E você precisa entender isso. E como você foi cuidado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que retribuir cuidando dos teus irmãos que chegarem feridos. Lembra do bom samaritano? A parábola do bom samaritano? Então, nós devemos ser bons samaritanos. Pegar o irmão que está à beira do caminho, ferido e machucado, e colocar azeite nas suas feridas. Trazê-los, cuidar. Entende isso, amém? Cuidar do nosso irmão. Isso não significa que nós vamos passar a mão na cabecinha dele dos pecados dele, de jeito nenhum. E às vezes as pessoas começam a me odiar porque eu denuncio o pecado. Eu quero dizer para você que o meu trabalho é ser um denunciador de pecado, tá? Se você não sabia, eu vou te dizer que o meu trabalho é esse: denunciar pecado e proclamar santidade à igreja. Tem muito crente que fica com raiva de mim, porque eles são denunciados, e aí eles dizem: eu estava fazendo tão escondido. Aí o pastor, boca aberta, vai lá e fala. Você entende isso, amém? É porque, filho, eu sou um denunciador de pecados. Um desses dias, deixa eu te contar uma coisa para nós orarmos. Hoje eu trouxe mais um aconselhamento para você do que uma pregação. Deixa eu dizer um negócio para você. Um dia desses aconteceu um negócio muito incrível aqui. Um dia desses não, faz alguns anos, uns 2 anos. Eu fiz uma ministração aqui e eu comecei a falar sobre como o diabo usa pessoas. Terminando o culto, um irmão me procurou e falou assim: pastor, você me colocou numa saia justa absurda. Falei: por quê? Porque tudo que o pastor falou assim,
Ontem à noite uma irmã foi na minha casa e me falou daquele jeito. Até o gesto, pastor. Não tem jeito, ela vai achar que fui eu que te contei. Sabe quando você falou que cruzou a perna assim, sabe o pastor? Você pensa que o pastor... O pastor não visita. Se o pastor me amasse, ele teria ido na minha... Eu fiz desse jeito, irmão. E o irmão disse, pastor, estou enrolado. Não tem como a irmã dizer que não foi eu que te contei, porque até o gesto e a rodadinha no dedo você fez. Eu digo, bem feito para você que fica escutando. Deveria ter virado e dito, vai edificar? Sabe por quê, querido? Porque nada fica em oculto, nada fica escondido. Imagina você, se eu for visitar todos os que faltaram hoje aqui, não tinha culto o mês inteiro, porque faltaria noites para eu visitar. Você entende isso, amém? Então não me critica não, irmão, ora por mim. Ora pelo irmão, ora pela igreja. O assunto muitas vezes na mesa é a igreja. Não pode ser assim, querido. Você está prestando um serviço para o inferno sem saber. Ou sabendo, sei lá. Se o assunto, amado, for o irmão, se o assunto for a irmã, cancela esse assunto. Tem tanta coisa gostosa para você falar na vida. Começa a falar da eternidade que é sem fim. Você entende isso, amém? Usa de estratégia. Não seja você usado por tabela pelo inferno para destruir a igreja. Não. Eu amo meu irmão. Eu amo a minha irmã. Se ele tem um comportamento assim, é porque Deus está trabalhando nele. Ele vai se consertar. Você entende isso, amém? Olha com um olhar de ternura. Com o olhar, amado, de alguém que está ministrando. Nós não somos inimigos, nós somos irmãos. Você entende isso, amém? O irmão que sai do teu lado não quer o teu mal, querido. Se ele quiser, nós põe uma mão na cabeça dele e expulsamos esse capeta. Você entende isso, amém? O irmão que sai do teu lado não quer o teu mal, ele quer o teu bem. Teus pastores não querem o teu mal, eles querem o teu bem. Talvez você não entenda isso. Há um provérbio que diz assim: corrija o sábio e ganhe um amigo. Corrija o tolo e você ganha um inimigo. Você entende isso, amém? Eu quero que você, amado, passe a amar essa pessoa que está aí do seu lado. Assim como Jesus amou, assim como Jesus orou por ela, você comece a orar. Que você diga, eu te amo em Cristo Jesus. E isso não seja o amor fingido, como diz a palavra de Deus. Que o teu amor não seja fingido para o teu irmão, seja um amor de verdade. Chora com ele quando necessário, chora com ela quando necessário. Quando ele compartilhar, amado, um pedido de oração, não sai batendo com os dentes na língua e contando o que teu irmão te contou. Você entende isso, amém? Fecha com ele, faz aliança com ele, faz aliança com ela. Ah, eu quero te pedir oração, mas não conta para ninguém. É virar a esquina, você já pega o telefone. Olha, eu vou te contar, mas não conta para ninguém, tá? Aí a outra que recebeu a notícia, olha, me contou, mas disse que não é para contar. Então não conta, pelo amor de Deus. Aí a outra pega o telefone, ou o outro, né, que hoje em dia os homens estão afiados, né? Olha, ó, vou te contar, cara, mas pelo amor de Deus, se ele souber que eu te contei, e assim vai. E assim vai. Não, isso não pode acontecer entre nós. Vou te contar um segredo que eu descobri em Deus. Toda vez que alguém contar uma coisa e disser assim, ó, um segredo de oração, e dizer assim, ora comigo, mas não conta para ninguém. Eu descobri um segredo de oração. Para passar a vontade de contar para os outros, você tem que orar. Você entende? Quando você estiver com vontade de contar o que o irmão te contou, é a hora de orar, é o Espírito Santo te chamando para orar. Se você não discernir, você conta para o outro. O irmão não tem poder de fazer nada, por que você vai contar para ele? Ele pediu para você contar para Deus, ele não pediu para você contar para o irmão. Então quando você sentir vontade de contar, mas assim, aquela vontade profunda, mas vai dar uma oração fervorosa, irmão. Entende isso? Mas vai dar uma oração fervorosa.
Você entende isso, amém? Aí você ora até esgotar aquela vontade. Aí você vai ter cumprido o papel de irmão para com teu irmão. Você entende isso, amém? É engraçado, mas é trágico se não fosse verdade. Jesus está orando pela unidade do seu povo. Jesus está orando pela unidade da igreja. Eu quero que nessa manhã você sinta o meu amor por você. E eu quero nessa manhã sentir o teu amor por mim. Continua me amando, que não custa nada. É de graça. Amém? E eu vou continuar te amando, porque também não custa nada te amar. Se envolva, amado, com a igreja, como sendo a família de Deus, parte da qual você faz. Entendeu? Você faz parte de uma grande família. Esta é a família de Deus. Nós somos uma família, irmãos. Diga para o irmão que está do seu lado: você é meu irmão, você é minha irmã. Diga: nós somos uma família. Na família é assim, né? Eu posso até ficar com raiva dos meus filhos, mas se alguém falar mal deles, eu tenho o direito de ficar com raiva dele, você não. Você entende isso também? A minha esposa pode me fazer raiva e eu ficar nervoso com ela, mas você não tem o direito de ficar nervoso com ela. Eu posso falar para Deus dela, você não pode falar para os outros dela. Você entende isso também? Estou só fazendo uma comparação. Você entende isso, amém? Jesus disse assim: Pai, a minha oração é que tu sejas glorificado na tua igreja. Que o teu povo seja santificado. E a tua igreja unificada. Diga comigo: Pai, glorificado. Eu, santificado. Igreja unificada. Você entendeu isso, amém? Eu vou dizer mais uma vez para você entender. O Pai glorificado. Eu santificado. A igreja unificada. Você entende isso, amém? Vamos colocar isso em prática agora? Coloque de pé no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Meu último conselho nessa manhã para você: comprometa-se em promover a unidade da igreja. Seja você alguém comprometido em promover a unidade da igreja. O irmão fez isso, fez aquilo, isso aqui. Tira por menos, entendeu? Seja um bombeiro de Jeová. Não põe mais lenha na fogueira. Fez para você? Vou te contar o que ele fez para mim. Seja um bombeiro. Você entende isso também? Eu vou pedir para você sair do teu lugar. E você vai pegar nas mãos de uma pessoa e você vai orar com essa pessoa. Você vai olhar no olho dessa pessoa e você vai dizer assim: o que você quer que eu ore por você? E quando ela disser o que ela quer que você ore, você diga: por mim, eu quero que você ore assim. Ontem eu estive numa reunião de pastores. E foi engraçado, que eles me chamaram para orar, para nós orarmos juntos. E quando chegou lá, foi muito estranho, porque ninguém queria confiar segredos de oração para o outro. Um pastor com a cadernetinha dizia assim: então, vamos começar. Pastor fulano, sobre o que você quer que eu ore? Tá tudo muito bom, irmão, vamos orar adorando a Deus. Aí virou para o outro assim: e você, pastor? O que você quer que a gente ore por você? Aí o outro disse assim: é assim que nem o irmão disse, assim, pelo crescimento da igreja. Tudo abstrato, né? Até que ele passou por uns 3, aí ele viu que não ia ter jeito, ele começou a sugerir propostas de oração. E ele começou a dizer assim: pastor fulano, está tudo bem com a sua família?
Não. Quero que vocês orem pela minha família. Mas o que na sua família? O cara ficou branco. Era um pastor americano. Era uma reunião de pastores americanos, e não sei porque eu estava lá. Porque eu também sou americano. E brasileiro junto. Aí o cara disse, Aí o pastor falou assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou começar. Eu quero que vocês orem pela minha esposa e por mim. Eu sou pastor há tantos anos. E nós estamos enfrentando um problema porque a minha esposa é médica, ela ganha muito bem, eu sou pastor, ganho muito mal. Ela acorda 6 horas da manhã e dorme 8 horas da noite. Eu não tenho horas para dormir, nem para acordar. Eu trabalho de segunda a segunda, porque qualquer hora que o membro ligar eu vou atrás. Ela trabalha de segunda a sexta. E nós estamos tendo um conflito muito sério dentro de casa por causa disso. Ela é médica e eu sou pastor. E eu amo a minha família e eu amo a minha esposa. E ela disse para eu escolher entre ser marido e ser pastor. Eu quero que vocês orem por mim. O cara que estava pegando o pedido de oração, quando ele falou isso, aí todo mundo começou. Então ora pela minha filha, que está se desviando dos caminhos do Senhor, arrumou um namorado mundano, está dando um trabalho terrível, ore por mim, porque lá em casa está em pé de guerra por causa dela. E começou. E eu comecei a olhar aquilo e eu disse, meu Deus, quantas barreiras nós temos entre nós. Como nós dizemos que somos irmãos, mas eu não confio um pedido de oração para o irmão. Você entende isso, amém? Eu quero chamar o pastor Toninho aqui à frente para fazer essa oração com a igreja. E eu quero que você tenha a ousadia de sair do teu lugar e ir naquele irmão que você mais tem empatia com ele. Oh my gosh! Pastor, aí vai pensar que eu tenho inimizade com o irmão. Mas eu amo o irmão, eu não tenho empatia com ninguém aqui dentro. Então tá bom, então não foi para você. Então escolhe alguém aí, vai. Só ora. Posso vir aqui se quiser. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Santo, Tu que conhece tudo, sabe tudo e faz tudo. Pai Santo, nesta manhã, Senhor, foi pregado aqui, Senhor, nesta casa, a Tua palavra. E aqui, Senhor, foi ministrada a unidade, Senhor. Que nós devemos viver irmanados uns aos outros, Senhor. Pai Santo, que esta palavra, Senhor, venha ao encontro, venha ao anseio, venha ao desejo e a necessidade do Teu povo, e que nós possamos, Senhor, um e outro, nos abrirmos mais, Senhor, sermos mais humanos, sermos mais pacientes, sermos mais compreendidos e compreender mais uns aos outros. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que esta casa só esteja unificada na Tua palavra. Pai Santo, que nós possamos, Senhor, levar sobre nós as dores uns dos outros, Senhor. Que nós possamos levar as alegrias uns dos outros, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito de fé esteja sobre cada um, Senhor, que nossa fé a cada dia, Senhor, aumente mais. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, sermos servos autênticos, temos o Teu caráter, Senhor. Fazemos aquilo, Senhor, que o Senhor ensinou. Pai querido, use agora os Teus servos, Senhor, que já estão preparados para orar um pelos outros, já estão orando um pelos outros, Senhor. Pai Santo, ser espiritual, Senhor, cubra com Teu manto. Coloque o Teu Espírito, Senhor, Espírito Santo. Pai Santo, para fortalecer esta vida que está, Senhor, fraca espiritualmente. Pai Santo, se há enfermidade no corpo físico, Senhor, Pai
Pai Santo, use esse que está orando agora, Senhor, e que ele coloque a mão, Senhor, e que o Senhor esteja sobre a mão dele, e esta pessoa seja curada, Senhor. Pai Santo, derrama o teu bálsamo, Senhor, o bálsamo de Gileade sobre aquele que necessita nesta manhã. Pai Santo, que seja curado em nome de Jesus. Pai querido, se é problema, Senhor, financeiro, se é um problema material, Senhor, Pai Santo, retribua a cada um, Senhor, segundo a medida da fé de cada um, Senhor. Como diz a tua palavra, que tu abriria as janelas dos céus. Abra nesta manhã, Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que essa bênção seja de medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pai querido, aumente, Senhor, como Cristo nos ensinou, o amor sobre cada um, Senhor. Pai Santo, que sejamos mais amorosos, ó Deus, que sejamos mais compreendidos, e que nós não meçamos, Senhor, dificuldades para nos ajudarmos, ó Deus. Pai querido, nós estamos aqui aonde o Senhor permitiu que estivéssemos, Senhor, mas nós somos aqui imigrantes, ó Deus, e dependemos, Senhor, de Ti acima de tudo. Nós dependemos também das nossas amizades, nossas irmandades, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito trabalhe sobre a vida de cada um, guardando as famílias, ó Deus. Pai Santo, as famílias, Deus, aonde os filhos não compreendem seus pais, aonde os pais não compreendem seus filhos. Pai Santo, coloque o Teu Espírito ali de compreensão e abençoe essas famílias, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu aproveito esta oportunidade também para orar pela Raquel, Senhor. Pai Santo, ela que foi submetida a uma cirurgia na noite de ontem, Senhor. Pai, derrama do Teu bálsamo. Pai Santo, onde ela estiver agora, Senhor, coloque um anjo ali, Senhor, impondo as mãos e que ela seja curada em nome de Jesus. Pai, nesta hora também, Senhor, eu quero repreender em nome de Jesus Cristo todo espírito maligno, toda obra mal levantada pelo inferno, Senhor, contra as famílias, Senhor, nesta terra, contra as famílias desta igreja, Senhor. Pai Santo, todo laço, toda arma, Senhor, criada contra a nossa igreja, contra a nossa família, que caia por terra em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, e que a partir de hoje, Senhor, nós teremos uma nova caminhada na Tua presença, irmanados, amigos, sentimentais, compreendidos, a saber compreender, Senhor. Mas tudo isso, Senhor, não por nossa força, porque somos fracos, mas a Tua palavra diz que quando nós somos fracos, aí que o Senhor aparece, Senhor, com a Tua graça, com a Tua bondade, e nos fortalece e nos ensina, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor, por mais este culto. Eu agradeço, Senhor, por mais estes milagres que o Senhor está fazendo nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.